vida. Então, bora dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. Sem dúvida, o tema que apareceu com mais frequência, apesar de não ter um padrão claro de incidência de temas nessa prova, foram as espondiloartrites. A gente teve pelo menos 2 anos em que esse tema caiu. Outros, como a fibromialgia, por exemplo, foram abordados em um ano específico, mas com várias questões associadas. Os demais, a gente nota que são temas que ocorreram pontualmente e há também aqueles que têm uma interseção com a pediatria, então doenças reumatológicas que caem na prova de pediatria. Então, com certeza, caso esses temas tenham uma relevância estatística, o pessoal da pediatria deve abordá-los na sua revisão. Com relação, então, aqui à parte da clínica médica, eu vou falar sobre as espondiloartrites e a fibromialgia por conta dessa avaliação que a gente fez, dessa análise, e estou apostando em um tema que é a artrite reumatoide. Por quê? Com certeza é um dos temas da reumato que mais cai em prova, em todo o Brasil, e nunca caiu no Revalida UFMT. Então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa de diferente, seria na artrite reumatoide. E como que cai reumato? Aqui a gente tem tanto nas questões que são de teste, múltipla escolha, quanto nas discursivas. E de que forma esses assuntos são abordados? Em geral, de uma forma tranquila, de uma forma mais superficial. Então, basta que você tenha conceitos bem sedimentados, os principais sobre cada doença, isso já é o suficiente, principalmente sobre manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. Combinado? Então, vamos começar aqui com as espondiloartrites. Começando pela primeira, a espondilite anquilosante, que é o protótipo desse grupo de doenças. O que a gente tem que lembrar aqui? Que, em geral, a gente está falando de homens dos 20 aos 40 anos, que apresenta lombalgia inflamatória ou dor na região das nádegas, dor que irradia para a perna, e pode estar associada a quadro periférico, artrite periférica, entesite e também a uma manifestação extraarticular que você não pode deixar de saber, que é a uveíte anterior aguda, é muito associada. Com relação à parte de exame físico, lembrar que em geral os enunciados podem falar da manobra de Schober alterada, alteração da flexão lombar e com relação a exames laboratoriais, sem dúvida, além do aumento das provas de atividade inflamatória, não esquecer do HLA-B27, um marcador genético fortemente associado à espondilite anquilosante. Com relação à radiografia, lembra da sacroiliite, que a gente pode ver na radiografia e também na ressonância, e das alterações na coluna vertebral. A gente tem os sindesmófitos, que são neoformações ósseas fininhas, verticais, que com o passar do tempo e progressão da doença, vão unindo uma vértebra a outra, dando aquele famoso aspecto da coluna em bambu. Com relação a tratamento, sem dúvida, tratamento de escolha anti-inflamatório não esteroidal. A gente começa com dose plena, a princípio um uso contínuo para um controle adequado da doença. Falhou, não respondeu, lembra dos imunobiológicos e aqui nesse caso especificamente do grupo dos anti-TNF. Então aqui uma imagem para você gravar bem os principais conceitos com relação à espondilite anquilosante. Lombalgia inflamatória no homem jovem, uveíte anterior aguda e a entesite, aquela dor acompanhada ou não de edema, principalmente na região do tendão de Aquiles, como mostra essa fotinho aqui. Passando para a próxima, artrite psoriásica, que a gente está falando de homens e mulheres com uma idade variável, mas que apresentam em comum, na grande maioria dos casos, em geral, a questão não vai complicar. Vai te falar que o paciente já tem diagnóstico de psoríase ou vai descrever lesões de pele que são compatíveis com psoríase. E aí o quadro articular, como que ele pode se manifestar? Como uma oligoartrite, assimétrica, em geral pegando membros inferiores, pode pegar membros superiores também. Com o passar do tempo, pode se tornar semelhante ao que a gente vê na artrite reumatoide, uma poliartrite crônica e simétrica. E como que eu posso fazer o diagnóstico diferencial entre a artrite reumatoide e a artrite psoriásica se eu ficar na dúvida? Principalmente por 2 aspectos, na verdade 3 que a gente tem aqui na artrite psoriásica. Acometimento de pele e de unha, a gente vai encontrar só na artrite psoriásica, tá? Além disso, um acometimento articular que é clássico dessa doença e que não é descrito na artrite reumatoide, é o acometimento de interfalangiana distal. Então, viu descrição de quadro inflamatório interfalangiana distal? Esquece a artrite reumatoide. Uma das principais hipóteses diagnósticas, sem dúvida nenhuma, é a artrite psoriásica. E por fim, lembrar também da dactilite. Dactilite que é aquele dedinho salsicha, pode ser no pé, pode ser na mão, pode estar presente em todas as espondiloartrites, mas é mais característico da artrite psoriásica. Então grava isso. Com relação ao exame de laboratório, a gente não tem nada específico. Com relação ao exame de imagem, se for cobrado, eles podem mencionar
proliferação do periósteo, as lesões do tipo Pencil Cup, que a gente tem reabsorção de falange, mas não acredito que a banca vai chegar a esse nível de detalhe. Com relação a tratamento, drogas de primeira escolha aqui também os anti-inflamatórios não esteroidais. Vocês vão notar que para praticamente todas as espondiloartrites, essas são as drogas de preferência. Falhou, a gente pode optar, por exemplo, por metrexato, que é ótimo para a pele e é ótimo para a articulação. Falhou também, a gente está frente a um caso grave de prognóstico muito ruim, que pode evoluir para destruição articular, enfim, lembra dos anti-TNF. Dentre as medicações imunobiológicas, aqui também os anti-TNFs são as drogas de escolha. E aqui eu coloquei uma imagenzinha só para você lembrar das lesões de pele características da psoríase e aqui no aumento, lesões de unhas, então aqui a gente vê distrofia ungueal, típico da psoríase quando acomete as unhas, aqui ó, acometimento inflamatório das interfalangianas distais e aqui a dactilite, que é o dedinho em salsicha. Grava essa imagem, é bem típica da artrite psoriásica. Agora falando da artrite reativa, mais conhecida como síndrome de Reiter, então tem que saber os dois nomes. Aqui você vai pensar nessa espondiloartrite quando estiver frente a um adulto jovem, então dos 20 aos 40 anos, que tem um relato compatível com infecção, seja de trato geniturinário, seja gastrointestinal nas últimas 1 a 4 semanas e que de repente começa com um quadro constitucional e artrite, em geral, oligoartrite assimétrica de membros inferiores, especialmente joelho e tornozelo, acompanhada por algumas outras manifestações. Por exemplo, a entesite, como a gente descreveu lá para a espondilite anquilosante, e aqui manifestações extra-articulares muito características. Então, lembra principalmente da conjuntivite e da uretrite, a uretrite asséptica, que junto a artrite formam aquela tríade clássica da síndrome de Reiter, mas não pode esquecer também de outras manifestações mucocutâneas, por exemplo, úlceras orais, balanite circinada, lesões serpiginosas, em geral indolores no pênis, principalmente na glande, e o ceratoderma blenorrágico. Ali a gente tem lesões que até lembram quadro psoriasiforme, pustuloso, principalmente na região plantar, mas que também pode afetar as palmas, tá? Com relação à artrite reativa, o que tem que lembrar? Também tem uma forte associação com HLA-B27, principalmente quando o paciente tem também a lombalgia, também tem o acometimento do esqueleto axial. E com relação a tratamento aqui, sem segredo, droga de escolha anti-inflamatório não esteroidal. Aqui por curto período, caso não funcione o anti-inflamatório, posso dar corticoide ou então infiltrar alguma articulação com corticoide, mas falhou, a doença se tornou crônica, eu vou ter que usar um imunossupressor sintético inicialmente, como sulfasalazina, ou então partir pro biológico, caso seja refratário, e aqui de escolha também é o anti-TNF. Então aqui uma imagem bonitinha para você gravar os principais aspectos da artrite reativa. A tríade de Reiter, aqui para cima, e embaixo o ceratoderma blenorrágico e a balanite circinada, para não esquecer dessas manifestações extraarticulares. Para encerrar aqui, a artrite enteropática, que é aquela associada à doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa. Em geral, a gente tem aqui pacientes jovens que, além do quadro intestinal, começam a apresentar um acometimento, seja periférico, com oligoartrite, poliartrite, seja axial, com queixas que são muito semelhantes, inclusive podem ter uma evolução radiográfica muito semelhante ao que a gente vê na espondilite anquilosante. Aqui, se o paciente também tem o HLA-B27 positivo, ele tem uma maior chance de desenvolver principalmente a doença axial, então a doença da sacroiliaca, da coluna, e com relação ao tratamento aqui a gente tem uma diferença. Lembra que os anti-inflamatórios podem exacerbar a doença inflamatória intestinal, então a gente acaba optando por corticoide, que vai ajudar dos dois lados. Falhou, preciso de um imunossupressor? Lembra que para pegar coluna é só o anti-TNF. Se eu tenho um quadro da periferia, eu poderia usar um imunossupressor, por exemplo, a sulfasalazina, que também é bom para o intestino e bom para a articulação. Então, para encerrar, duas perguntinhas rápidas, duas questões que já caíram no Revalida. Aqui a gente tem um homem jovem que apresenta ardência uretral, uma uretrite, olhos vermelhos, provável conjuntivite e sinais de poliartrite. O que eu tenho aqui? A tríade clássica da síndrome de Reiter. Então aqui, ó, sem segredo, identificou esses pontos-chave, chega ao diagnóstico que é síndrome de Reiter. A próxima caiu em 2016 e fala o seguinte, na verdade ele é bem direto. Fala que a presença de sacroiliite e de sindesmófitos, como eu expliquei para vocês, gerando um aspecto em bambu, é sugestivo de que doença? Aqui também não deve ter margem para dúvida. Tanto o achado da sacroiliaca quanto da coluna são altamente sugestivos de espondilite anquilosante. Então veja que, em geral, as questões aqui não se aprofundam. Então, estudo básico,
foca nesses principais pontos que vai dar tudo certo. Passando agora para a fibromialgia. O que a gente tem aqui? A gente tem uma síndrome dolorosa crônica que afeta principalmente mulheres, mulheres adultas e que é uma doença muito heterogênea que pode ter manifestações muito diferentes de um paciente para o outro. Mas claro, o principal sintoma, o sintoma cardinal aqui que chama a atenção é a dor generalizada, tá? Se a gente for pensar na fisiopatologia, só rapidinho, não vou aprofundar aqui não para você entender melhor o tratamento. Imagina que aqui a gente tem alteração nos mecanismos de processamento da dor, inicialmente envolvendo a periferia, mas principalmente a nível de sistema nervoso central. A gente tem aqui o fenômeno de sensibilização central. São pacientes que vão apresentar alterações, principalmente, não são os únicos mecanismos responsáveis, mas principalmente nas vias de transmissão da dor, na via ascendente e na via descendente. Imagina que eu tô com o pé no acelerador para a via ascendente, tá chegando muito estímulo doloroso para o sistema nervoso central e ao mesmo tempo eu não tô pisando no meu freio, que seria a via descendente. Então a gente tem um desbalanço, chega muito estímulo doloroso e não tem inibição. Isso vai gerar alteração no cérebro que vai levar a aumento da intensidade da dor sentida pelo paciente, a hiperalgesia, a alodínia. Então, quando um estímulo que a princípio não é doloroso gera dor, é por isso que esse é o quadro clínico característico da fibromialgia. Então, passando pela tríade clássica de sintomas, viu isso em uma questão, tem que pensar em fibromialgia. Então, mulher adulta que apresenta a dor generalizada, aquela dor que às vezes é descrita como do cabelo até a pontinha do pé, associada a distúrbios do sono, aqui em geral a insônia, sono não reparador e também a sensação de fadiga, de falta de vontade, falta de ânimo. Isso daqui em um enunciado, pense em fibromialgia. Mas a gente tem outros achados, rigidez matinal, parestesias, espasmos musculares, são pacientes que apresentam um espectro de sintomas muito grande, tá? Aqueles três são os principais, mas esses daqui também podem estar presentes. E uma doença que vem associada a outras condições, a principal, sem dúvida, são os transtornos do humor, especialmente a depressão, mas lembrar também, por exemplo, de pacientes que têm síndrome do intestino irritável, síndrome das pernas inquietas, outras síndromes dolorosas, como enxaqueca, enfim. Então, é uma síndrome dolorosa fortemente associada a outras síndromes dolorosas. Se a gente for pensar em termos de diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico, mas existem critérios classificatórios famosos. Então, os primeiros, que são esses daqui de 1990, traziam a clássica descrição da dor generalizada associada aos tender points. Então, a gente tinha 18 tender points, teria que ter pelo menos a pesquisa de 11 deles, pelo menos 11 positivas para falar em fibromialgia. Isso caiu. Hoje em dia, a gente não usa mais tender point para fazer diagnóstico de fibromialgia. Você pode pesquisar, mas a gente não utiliza isso. E aí, em 2016, foi sedimentado, de fato, um novo critério classificatório que é bem mais abrangente. Aqui, claro que a gente tem como sintoma cardinal a dor generalizada, mas é um critério que, em primeiro lugar, traz que a fibromialgia não é diagnóstico de exclusão, então lembra disso, ele pode estar concomitante a outras condições e tem um diagnóstico clínico, tá? A gente vai pedir exames laboratoriais para avaliar a possibilidade de outros diagnósticos, não é para excluir ou confirmar a fibromialgia, tá? E por fim aqui, essas escalas, escala de gravidade dos sintomas, escala de dor, no que ela nos ajudam? A entender dor que às vezes não estava bem descrita ou então naqueles critérios iniciais não estavam bem abordadas, como cefaleia, outros tipos de dor que o paciente apresenta com frequência e também a gravidade desses sintomas. Então aqui um critério bem mais abrangente, tá? Pensando agora em diagnóstico diferencial, qualquer condição que possa causar sintomas inespecíficos, como a fadiga, dor generalizada, podem se confundir com fibromialgia. Então aqui principalmente hipotireoidismo, infecções crônicas como as hepatites. Em geral, os pacientes falam de uma fraqueza subjetiva. Quando vai fazer o exame físico, os enunciados deixam claro que não tem fraqueza objetiva, mas poderia lembrar, por exemplo, uma polimiosite, uma miopatia inflamatória. Lembra que doença reumatológica autoimune, como lúpus e artrite reumatoide, que também predominam em mulheres, podem começar de uma forma insidiosa, de uma forma inespecífica, tá? Então, lembrar principalmente desses achados aqui. A gente tem outras condições, como a síndrome da fadiga crônica, a síndrome miofacial, mas na síndrome miofacial a gente tem um quadro mais localizado. Na fadiga crônica, como o próprio nome diz, predomina a fadiga e não necessariamente o quadro álgico que a gente vê na fibromialgia. Tem que ficar atento a detalhes do enunciado. Aqui, com relação, então, a
Um feeling que eu quero que você tenha na cabeça, que talvez possa cair em uma questão, mas que é importante que você tenha independente disso, é aquilo que eu comentei, que atualmente fibro não é diagnóstico de exclusão, é diagnóstico clínico, tá? A gente vai pedir exame para avaliar diagnóstico diferencial. Aqui, para a gente finalizar, tratamento. Tem que reforçar com o paciente, ele tem que fazer atividade física, é fundamental para melhorar todos os sintomas. Como que ele vai começar? Com atividade física aeróbica de baixo impacto, por exemplo, uma caminhada, alguma coisa aquática, e vai progredir isso lentamente. A grande maioria acaba precisando de medicamento. E aí, o que que é legal, o que que funciona para fibromialgia que eu posso dar para o paciente? Primeiro, lembra aqui dos antidepressivos do tipo duais. São aqueles inibidores seletivos tanto da recaptação de serotonina quanto de norepinefrina. No Brasil, o que a gente tem disponível, duloxetina. Com relação aos antidepressivos ainda, mas agora os antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina, e aqui muita gente não sabe, mas ciclobenzaprina é um relaxante muscular, mas também faz parte do grupo dos antidepressivos tricíclicos. Então lembra de relaxante muscular e especialmente da ciclobenzaprina. Passando agora para outra classe de antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aquela que isoladamente em doses altas funciona para fibro é a fluoxetina. E passando agora para uma outra classe, a classe dos gabapentinoides. Aqui a gente tem tanto a gabapentina quanto a pregabalina. Ambos funcionam muito bem para fibromialgia, tá? Para finalizar, as drogas que têm uma ação positiva, lembra disso, dentre os opioides, a única que funciona porque tem um efeito dual, semelhante à duloxetina que a gente falou lá atrás, é o tramadol. Então, dentre as drogas que não têm ação benéfica na fibromialgia, que eu tenho que correr delas, outros opioides que não o tramadol, anti-inflamatório não esteroidal, glicocorticoides e, finalmente, benzodiazepínico. Foge disso daqui, não é legal para fibromialgia, tá? Com relação, então, a uma questãozinha aqui de 2016, olha como que é o enunciado. Então, uma mulher adulta, 32 anos, que apresenta um quadro crônico de dor generalizada. Olha aqui a descrição, do fio de cabelo até a ponta do pé. E, além disso, dorme mal, se sente desanimada, apática. Aqui a gente tem um quadro clínico clássico da fibromialgia. E ele te dá mais informações. Ele fala que o exame físico é normal, a não ser pelos pontos dolorosos, e que toda a investigação complementar da paciente foi negativa. Então, nesse caso, quando ele pergunta aqui, ó, qual é o provável diagnóstico da paciente, tenha confiança em responder fibromialgia. Mas a questão não parava por aqui. Pedia 2 diagnósticos diferenciais. A gente falou vários deles. Só que a banca, o gabarito oficial, trazia isso daqui. Hipotireoidismo, doenças reumáticas, ele colocava entre parênteses o lúpus, mas provavelmente aceitariam doença reumatológica, e a síndrome miofascial. Vai além disso, mas isso foi o que a banca aceitou na época em que a prova foi aplicada, tá? E com relação a tratamento, aqui a gente tem várias drogas. Só chama a atenção, na verdade, 2 coisas. A falta da duloxetina no gabarito oficial da banca e o fato dele ter colocado a tizanidina. Para quem não conhece, tizanidina é um relaxante muscular, mas ainda nas diretrizes não consta com o nível de evidência tão forte quanto, por exemplo, da duloxetina. Então aqui, provavelmente, se alguém respondesse duloxetina e não estivesse contemplado no gabarito, muito provavelmente um recurso seria aceito, porque é muito cabível, tá? Para finalizar, então, vamos falar aqui rapidinho de artrite reumatoide, um tema que ainda não caiu, mas que é muito prevalente. Que a gente tem que lembrar de mulheres, especialmente os enunciados gostam de trazer dos 30 aos 60 anos, que apresentam um quadro insidioso de acometimento articular. E aqui tem que gravar. É uma poliartrite crônica e simétrica de pequenas e grandes articulações. Por pequenas, entenda, principalmente metacarpofalangiana e interfalangiana proximal, e associada, em geral, a uma rigidez matinal de 1 hora ou mais, que é a rigidez inflamatória, tá? Principais articulações acometidas, a gente já falou das mãos e não esquecer também dos punhos. Grave esse padrão, ele é muito característico. E aqui tem que lembrar que alguns acometimentos devem te fazer aqui, ó, passar longe da artrite reumatoide. A gente já falou de um, que é o acometimento de interfalangiana distal, lá na artrite psoriásica, mas, por exemplo, monoartrite que se inicia de forma aguda, artrite que fica migrando, passando de uma articulação para outra, acometimento de coluna que não seja na coluna cervical, tudo isso é para você deixar a artrite reumatoide de lado e pensar em outras hipóteses diagnósticas, tá? Aqui eu trouxe algumas deformidades
muito características da artrite, eventualmente pode ser descrita no enunciado, ou então, como ele colocou naquela questão de espondilite, que ele descreveu achado radiográfico, ele pode descrever a deformidade. Então, olhando aqui, a gente tem o desvio ulnar dos dedos, veja que eles estão desviados no sentido da ulna mesmo. Aqui a gente tem a deformidade em pescoço de cisne, a hiperextensão da interfalangiana proximal e a flexão da interfalangiana distal. Aqui, a deformidade em botoeira ou botonier, que é basicamente o contrário da anterior, a flexão da interfalangiana proximal e a hiperextensão da interfalangiana distal, tá? Aqui não dá para pensar atualmente, 2020, em artrite reumatoide, na verdade 2021, né? Em artrite reumatoide, acometendo só articulação. Hoje em dia a gente sabe, isso é muito bem estabelecido e explorado nas provas. A gente tem que lembrar que é uma doença sistêmica, uma doença que tem várias manifestações extra-articulares. As principais delas, além de sintomas constitucionais, pele, não esquecer do que a gente vê aqui, ó, os nódulos reumatoides, olho, principalmente olho seco, esclerite, episclerite, pulmão, pleurite e doença intersticial pulmonar, além de nódulos, coração, pericardite, lembrar também da elevação do risco cardiovascular, neurológica, especialmente se acomete coluna cervical, a subluxação atlantoaxial, lembra da síndrome de Felt, que é uma tríade clássica de artrite reumatoide, esplenomegalia e neutropenia, tá? Essas daqui são as principais, mas depois dá uma olhadinha com um pouquinho mais de atenção aqui nos slides, que constam algumas outras. Da parte laboratorial, doença inflamatória crônica e sistêmica. O que eu espero? Anemia de doença crônica e elevação de prova de atividade inflamatória. Lembra que aqui o FAM pode ser positivo em 30 a 50% dos casos, é uma doença autoimune que produz anticorpos, então o FAM pode ser positivo e se eu puncionar o líquido de um paciente com artrite reumatoide, vai vir um líquido inflamatório. Da parte radiológica, quais são os achados-chave que você não pode esquecer pensando em artrite reumatoide? A osteopenia periarticular e as erosões marginais, aquelas que que acontecem nos cantinhos das articulações. Deixei uma radiografia muito típica, com o sinal da seta, tudo bonitinho para você ver com calma, porque esses achados são muito característicos e também podem ser explorados em uma questão. Se a gente agora está pensando em tratamento de artrite reumatoide, aqui é fundamental que você entenda a diferença entre as drogas de ação puramente sintomática e aquelas que modificam o curso da doença, os famosos DMARDs. Então, pensando em droga sintomática, são aquelas que eu vou dar no início do quadro, quando o paciente está com a doença ativa, porque ela vai controlar rapidinho a inflamação e vai melhorar para o paciente. Só que ela não modifica a história natural da doença. É por isso que anti-inflamatório e corticoide eu dou, mas não é a estrela do tratamento da artrite reumatoide. Se eu estiver pensando no tipo de droga que de fato vai fazer a diferença em termos de prognóstico, eu estou falando dos DMARDs. E de início, como que eu começo a tratar um paciente com artrite reumatoide, além dos sintomáticos, é com os DMARDs sintéticos. E aqui a gente tem uma droga de escolha, aquela que é perfeita, zero defeitos, que a gente só não vai prescrever se tiver alguma contraindicação clara. Que droga é essa? É o metotrexato. Então aqui eu deixei outros DMARDs sintéticos na artrite reumatoide, sulfasalazina, leflunomida, cloroquina e hidroxicloroquina, mas aqui você tem que gravar mesmo, é o metotrexato. Eu deixei também os nomes das principais drogas imunobiológicas, porque isso também pode ser cobrado em prova, e deixei um esquema bonitinho com as etapas do tratamento da artrite reumatoide. Começou o metotrexato em monoterapia, não funcionou? Associa com outro DMARD sintético, não funcionou? Vai para o biológico. Então aqui as etapas bonitinhas para você não se perder no tratamento da artrite reumatoide. Combinado? Então a gente encerra por aqui essa revisão de reumato. Eu espero que tenha sido proveitoso.